Em um tempo onde o termo profético se tornou quase uma moda dentro do meio cristão, muitos associam essa palavra a manifestações visuais, a espetáculos, a pessoas que parecem possuir um poder especial. Mas o verdadeiro profético, aquele que nasce do coração de Deus, não está nas aparências, nem no dom que impressiona, e muito menos nas plataformas que engrandecem pessoas. A profecia genuína não é sobre nós, é sobre Jesus Cristo. O apóstolo João, no livro de Apocalipse capítulo 19, versículo 10, nos revela a essência de tudo isso. O testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Em outras palavras, toda profecia verdadeira nasce da revelação de Cristo e conduz de volta à sua glória. O problema é que, com o passar dos séculos, muitos confundiram o dom profético com uma ferramenta de autoafirmação. A geração atual, movida pelo desejo de reconhecimento, acabou transformando o profético em palco. É como se as pessoas buscassem a experiência de falar por Deus sem antes aprender a ouvir Deus. Esquecem que o profeta não fala de si, ele fala daquele que o enviou. O verdadeiro profeta é aquele que testemunha o Cordeiro, que aponta para Jesus, que exalta o Senhor mesmo quando isso significa diminuir a si mesmo. E é por isso que a profecia não é uma exibição de dons, mas uma revelação da pessoa de Cristo, viva, poderosa e transformadora. A Bíblia inteira é um livro profético. Desde o Gênesis até o Apocalipse, ela conta uma só história, a história da redenção. Cada página, cada promessa, cada visão e cada profeta apontam para o mesmo destino, o Filho de Deus. Quando Moisés falava dele. Quando Davi escrevia seus salmos, profetizava sobre ele. Quando Isaías declarou que um menino nos seria dado, falava dele. E quando João, em sua velhice, foi arrebatado em visão, também falava dele. Tudo o que é verdadeiramente profético aponta para Jesus. Hoje, mais do que nunca, precisamos redescobrir o que significa viver de maneira profética. Não apenas falar o que Deus disse, mas viver o que ele viveu. Não apenas conhecer a letra, mas ser conduzidos pelo Espírito que a inspirou. O profético autêntico é construído sobre 3 pilares: a Escritura como fundamento, a oração como respiração e a comunhão como ambiente de revelação. O profético nasce da devoção constante e da vida rendida, não da pressa por reconhecimento. Neste vídeo, vamos compreender o verdadeiro sentido da profecia. Vamos entender porque ela não é um título, nem uma função exclusiva, mas uma identidade de todos os que foram transformados por Cristo. Cada discípulo é chamado a ser uma testemunha, e toda testemunha fala daquilo que viu, ouviu e experimentou em Jesus. A profecia não é sobre poder, é sobre presença. Não é sobre decretar, é sobre discernir. E não é sobre nós, é sobre Ele, o Cordeiro que foi morto, mas vive para sempre. Se você deseja compreender o que realmente significa ser profético, permaneça comigo até o final deste vídeo, porque o que vamos descobrir aqui pode mudar completamente a forma como você enxerga a sua fé. Este é um convite não para buscar manifestações, mas para buscar o próprio Deus. Porque o verdadeiro profeta não é aquele que fala mais alto, mas aquele que vive mais rendido. E hoje, nós vamos voltar ao centro da profecia, Jesus Cristo, o Senhor de toda a revelação. Quando falamos sobre profecia, muitos imaginam grandes manifestações espirituais, visões, palavras poderosas e declarações que impressionam os ouvintes. Mas a Bíblia mostra algo completamente diferente. O verdadeiro coração do profético não é o dom, nem o poder, mas o testemunho de Jesus. É sobre revelar quem Ele é, em cada palavra e em cada gesto. Em Apocalipse capítulo 19, versículo 10, está escrito: o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Essa é a base sobre a qual tudo o que é genuinamente profético deve se sustentar. João, o apóstolo que viveu ao lado de Cristo, que o viu transfigurado e glorificado, quase se deixou enganar ao cair diante de um anjo para adorá-lo. O anjo repreende dizendo: não faças isso, adora a Deus. Essa cena é um alerta eterno. Mesmo alguém íntimo de Jesus pode se distrair com o brilho do espiritual e esquecer o centro da mensagem, Cristo. A profecia verdadeira nunca será sobre quem fala, mas sobre aquele de quem se fala. O espírito da profecia não é um fenômeno místico, é o fôlego divino que inspira a igreja a anunciar a beleza, a santidade e a glória do Filho de Deus. Quando uma mensagem profética não aponta para Jesus, ela perde sua essência.
Pode até soar inspiradora, mas está vazia de eternidade. O anjo deixa claro que toda manifestação espiritual legítima deve culminar em adoração ao Cordeiro, e não na exaltação humana. É por isso que o profético sem Cristo se torna perigoso. Ele conduz as pessoas à idolatria da experiência e não à transformação do coração. No contexto atual, vemos muitos confundindo emoção com unção, confundindo poder com presença. Jesus, em Mateus capítulo 24, advertiu que muitos falsos profetas surgiriam, realizando sinais e maravilhas, a ponto de enganar até os escolhidos. Ele não disse que não haveria sinais, mas que sinais não seriam a prova da verdade. O que distingue o verdadeiro do falso é simples. O verdadeiro profeta exalta Jesus, o falso exalta a si mesmo. Isso significa que a autenticidade do profético não é medida pela intensidade do dom, mas pela fidelidade ao Evangelho. Uma palavra profética pode até vir com lágrimas e tremor, mas se não conduzir as pessoas à cruz, ela é apenas vaidade com aparência de espiritualidade. Ser profético é viver como testemunha. Não se trata de prever o futuro, mas de revelar a verdade do reino. Quando Moisés cantou após atravessar o Mar Vermelho, ele não anunciou eventos futuros. Ele celebrou a obra que Deus havia feito. Aquela canção era profecia porque exaltava o caráter e a fidelidade do Senhor. Da mesma forma, toda vez que alguém fala de Jesus, de sua graça, seu perdão e seu poder, está profetizando. Profecia é sobre ele, o que ele fez, o que ele faz, o que ainda fará. O profeta é, portanto, um contador da história da redenção, alguém que entende o tempo em que vive e aponta o caminho de volta ao Cordeiro. A essência do profético é Cristo revelado, e quando ele é revelado, tudo muda. A profecia não é um meio para satisfazer curiosidades espirituais, mas um chamado para a santidade. Ela não serve para entreter a igreja, mas para alinhá-la à vontade de Deus. Por isso, quanto mais Cristo é conhecido, mais o profético se manifesta com pureza. O verdadeiro profeta não busca o aplauso dos homens, mas o sorriso de Deus. Ele sabe que seu papel é diminuir, para que Cristo cresça. O coração do profético é, portanto, uma vida rendida, um altar vivo onde a voz de Jesus é ouvida e transmitida. Porque, no fim, não existe mensagem mais profética do que o próprio Evangelho. Ao longo da história da Igreja, muitos foram seduzidos pela aparência do poder espiritual. É fácil confundir carisma com caráter, dons com intimidade e movimento com presença. Mas o profético que não nasce da obediência é um fogo estranho, consome, mas não ilumina. Jesus advertiu em Mateus capítulo 24 que muitos falsos profetas se levantariam, mostrando sinais e maravilhas capazes de enganar até os escolhidos. Essa advertência é mais atual do que nunca. Vivemos dias em que a autenticidade é medida pela performance e não pela submissão à palavra, onde o poder virou vitrine e o profético virou produto. No entanto, Deus nunca se impressionou com o exterior. O critério divino permanece o mesmo. Pelos seus frutos os conhecereis. A aparência pode enganar, mas o fruto nunca mente. Muitos proclamam assim, diz o Senhor, mas vivem desconectados do coração de Deus. A verdadeira profecia não nasce de improviso, nem de inspiração momentânea, mas de comunhão constante. Daniel, um dos maiores exemplos de vida profética, não era conhecido por suas visões apenas, mas pela sua vida de oração e constância. Em Daniel capítulo 6, ele orava 3 vezes ao dia, mesmo sob ameaça de morte. Essa fidelidade é o que sustentava o profético em sua vida. A profecia não é um dom para ser exibido, mas uma responsabilidade para ser guardada. Quem fala por Deus deve viver com Deus. Quem anuncia a sua voz precisa andar em sua vontade. O dom pode ser recebido num instante, mas o caráter profético é forjado no tempo. Quando a aparência substitui a obediência, o profético se torna um espetáculo perigoso. Vemos pessoas declarando decretos sem ouvir o que Deus quer de fato dizer, transformando a profecia em pensamento positivo com linguagem espiritual. Mas a profecia bíblica não é sobre o que queremos que Deus faça, é sobre o que Deus já decidiu realizar. No livro do Apocalipse capítulo 1, versículo 1, está escrito: revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. A profecia é sobre o que deve acontecer, e não sobre o que desejamos que aconteça. Não é um decreto humano, é a manifestação da vontade divina.
Elias não mandou a chuva porque quis. Ele apenas anunciou que o Senhor havia determinado. O profético sem obediência gera feridas. Quantos foram feridos por palavras que não vieram do coração de Deus? Quantos foram julgados, condenados ou enganados por vozes que falavam em nome do Senhor, mas eram movidas pelo ego? É por isso que a profecia deve sempre passar pelo filtro da Escritura. O verdadeiro profeta não fala para impressionar, mas para edificar. Ele entende que cada palavra dita carrega peso eterno. O poder do profético está na fidelidade, não na eloquência. Quem é movido pelo Espírito fala menos de si e mais de Cristo. A igreja dos nossos dias precisa recuperar a reverência pelo dom profético. Não é algo que se brinca, nem uma ferramenta para a autopromoção. O profético sem santidade é ruído. E quanto mais se busca a aparência, mais se afasta o coração da essência. A obediência é a chave que sustenta o poder. Deus não procura quem fala bonito, mas quem vive o que fala. Os falsos profetas de hoje não se reconhecem apenas pelo erro teológico, mas pelo orgulho disfarçado de espiritualidade. São homens e mulheres que usam o nome de Deus para construir seus próprios reinos. Mas o verdadeiro profeta é servo. Ele não busca holofotes, mas a presença. Ele prefere o deserto ao palco, a fidelidade ao aplauso e o silêncio à vanglória. O engano das aparências é sutil porque oferece o que o coração humano mais deseja: reconhecimento. Mas o profético genuíno exige o oposto: renúncia. Ele pede que morramos para nós mesmos, para que Cristo seja visto em nós. A profecia não é sobre visibilidade, é sobre submissão. E somente os que permanecem diante de Deus em secreto podem falar com autoridade em público. O verdadeiro profeta não precisa se defender. Sua vida fala por ele. Porque quem tem o espírito da profecia não busca ser notado, busca que Jesus seja conhecido. E quando ele é exaltado, o engano perde força e a aparência se dissipa, revelando o que realmente importa: um coração obediente diante de Deus. Ser profético não é falar de Deus de vez em quando, é viver com Deus o tempo todo. O verdadeiro profeta não depende de momentos de êxtase espiritual, mas de uma vida construída na constância. É na rotina, na simplicidade, na fidelidade silenciosa que o profético floresce. Daniel é o exemplo perfeito disso. Mesmo em meio à Babilônia, uma cultura pagã e hostil, ele manteve o coração voltado para Jerusalém. 3 vezes ao dia ele se ajoelhava e orava, como era seu costume desde os tempos de juventude. Essa disciplina, registrada em Daniel capítulo 6, não era um ritual vazio, era uma demonstração de amor e dependência total de Deus. Daniel não esperava crises para buscar revelação. Ele vivia em comunhão constante, e por isso o céu confiava segredos à sua alma. A vida profética não nasce de improviso. Ela é construída sobre o altar da oração. É no secreto que o espírito da profecia se manifesta. A oração é o ambiente onde a voz de Deus se torna familiar. É ali que aprendemos a discernir o que é dele e o que vem de nós. Muitos querem profetizar sem primeiro aprender a ouvir, mas o profético começa com escuta. Como está escrito em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 1: Antes de tudo, façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças. O texto mostra que há uma ordem: primeiro a súplica, depois a oração e por fim a intercessão. A súplica é quando falamos das nossas dores, a oração é quando ouvimos o coração de Deus e a intercessão é quando passamos a desejar o que Ele deseja. A partir desse processo nasce o verdadeiro profético, não uma fala humana com palavras bonitas, mas uma mensagem alinhada ao coração divino. Além da oração, o segundo pilar da vida profética é a palavra. Daniel entendeu o tempo do cativeiro lendo os livros de Jeremias, conforme Daniel capítulo 9, versículo 2. Jeremias, por sua vez, havia recebido suas revelações através das instruções de Moisés. E Jesus, ao falar sobre o fim dos tempos, citou Daniel. Existe uma cadeia profética construída sobre a Escritura. Nenhum profeta fala por conta própria, ele fala com base naquilo que Deus já revelou. Isso significa que o verdadeiro profético nunca contradiz a Bíblia. Ele amplia, aprofunda e aplica a verdade eterna de Deus ao tempo presente. Por isso, quem deseja ser profético precisa ser, antes de tudo, um amante da palavra. Ler, ouvir e guardar, como diz Apocalipse capítulo 1,
Versículo 3. É o caminho para ser bem-aventurado. O entendimento pode vir com o tempo, mas a obediência começa agora. O terceiro pilar é a comunhão. Nenhum profeta foi chamado para viver isolado. O individualismo é o inimigo silencioso da vida espiritual. Daniel não buscou revelação sozinho. Em Daniel capítulo 2, ele chamou seus amigos, Ananias, Misael e Azarias, para orarem juntos e pedirem misericórdia a Deus. O texto diz que, quando a revelação veio, Daniel louvou dizendo: Bendito seja o nome do Senhor, porque nos revelaste o segredo. Ele não disse me revelaste, mas nos revelaste. Isso revela o coração do profético. Ele é coletivo, não competitivo. Deus compartilha sua voz com aqueles que vivem em unidade. A comunhão potencializa a visão, porque o Espírito fala mais claramente em um ambiente de amor e humildade. O chamado à vida profética é, portanto, um convite à permanência. É viver entre a palavra e a oração, entre o céu e a terra, entre o pessoal e o coletivo. É manter o coração sensível ao que o Espírito está fazendo hoje. Profetizar é discernir o tempo, compreender a vontade de Deus e se deixar moldar por ela. Não se trata apenas de anunciar o que virá, mas de revelar quem Deus é. Cada ato de obediência, cada gesto de amor, cada intercessão sincera se torna uma profecia viva, apontando para o caráter de Cristo. O verdadeiro profeta é aquele que aprendeu a calar quando Deus se cala e a falar quando Deus fala. Ele é como uma sentinela, vigiando o horizonte da história, atento aos sinais do reino. Seu prazer não está em ser reconhecido, mas em permanecer fiel. E sua maior recompensa não é ser ouvido pelos homens, mas ser conhecido no céu. Essa é a vida profética que o Espírito Santo deseja restaurar em nossos dias. Uma geração que ora com fervor, lê com entendimento e caminha em comunhão, até que o mundo veja em nós o reflexo daquele que é o centro de toda profecia, Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus.